Olá jovem, seja bem-vindo, aqui é o professor Gui Brits em mais uma videoaula para você, alunos do MSN. Então jovem, hoje nós faremos uma videoaula direto aqui de um dos pontos que nós prestamos serviço desta oficina móvel. E hoje a gente vai mostrar para vocês os principais componentes internos do motor. Você já imaginou quando o seu motor está fundindo, ou o motor rajando, ou o próprio pistão canecando, o guia de válvula estourado, o que pode ser que precise ser feito? E o que são essas peças internas que darão esse desgaste aí? Como que elas podem ser recuperadas? É nessa videoaula hoje que vocês vão entender ponto a ponto a parte interna do motor e como que o nosso parceiro, a Retífica, vai ser um grande aliado para que a gente reconstrua esse motor e tenha uma moto 0 km de novo. Acompanhe então essa videoaula de hoje, jovem. Isso aí, jovem. Então hoje a gente vai começar a falar sobre todos os componentes que fazem parte do motor da motocicleta. E quando o motor trava, ou está fumando, ou aí está rajando, canecando, o que a gente tem que fazer para que esse motor conserte novamente, beleza? Então, jovem, o que é o trabalho do mecânico aqui? O trabalho do mecânico vai desde o início, da higienização da motocicleta antes de desmontar o motor. Sim, porque senão, jovem, depois quando você estiver manuseando o motor, todas aquelas graxas e impurezas vão ficar em contato com a sua mão. Você vai perceber na prática que é muito mais produtivo que você lave a moto que está com o motor travado, enfim, que vai fazer o motor antes, para não ficar em contato com essas sujeiras, e dá muito mais trabalho você lavar depois por partes, beleza? Lavou o motor da moto, vou começar o serviço de desmontagem. Segundo o fabricante, a gente coloca o motor no ponto, né? Ou seja, no ponto de faísca, onde as duas válvulas vão estar soltas, não vão estar comprimindo ali, né, o eixo camis. E para que vocês entendam, esse aqui então é o cabeçote, ou a torre do cabeçote. Quando o eixo camis está nessa posição, quando a torre do cabeçote está com essa bolinha para cima, as duas válvulas vão ficar com folga. É nesse momento que a gente vai desmontar o motor. Mas desmontando o motor, qual que é o principal componente que a maioria das motos danificam, que a questão na motocicleta começou a fumar? Esse componente, jovem, é hoje o que nós vamos falar a respeito do cilindro. Cilindro, camisa, pistão, anéis, pino e as travas de pino. Então, jovem, quando a moto começou a fumar, quer dizer que esta camisa aqui, parte, né, do meio do motor, riscou. E para a gente ter acesso a essa camisa aqui, que fica exatamente na metade do motor, a gente precisa então ter colocado esse motor no ponto e começar a desmontagem. Qual que é o primeiro componente que a gente tem acesso quando a gente inicia a desmontagem do motor? Vai ser a tampa de válvula, tá? Essa tampa aqui de válvula, ou conhecida tampa do cabeçote também, é o que? A parte do motor que vai cobrir o nosso cabeçote de fato. Então, quando a gente começou a desmontar nosso motor, a gente vai ter essas duas partes de início. Abriu a nossa tampa de válvula, vocês vão se deparar com a torre de válvula. Esta é a torre dentro do cabeçote. E aqui é as folgas. Então vamos lá. Reprisando, a gente abriu o cabeçote. Encontrei aqui as torres que segura o eixo camis. O eixo camis é esse eixo aqui que tem alguns ressaltos que vão fazer com que seja acionada a válvula somente na posição correta. Então, vamos lá. Como vocês podem ver aqui, o eixo camis ou árvore de comando, tá? Tem um ressalto em um determinado ponto de um lado e em outro de outro. São sequenciais, beleza?
Então, quando girado, ele vai acionar essas manivelas aqui. Essas manivelas, por sua vez, vai acionar as válvulas dentro do cabeçote. Ou seja, todo esse processo mecânico tem como objetivo acionar essas duas válvulas de forma coordenada, uma em cada momento, tá, galera? Então, a gente tem aqui, ó, a válvula de admissão, que é essa maior, porque como o ar entra frio e com menor velocidade, precisa de uma válvula maior. E a gente tem a válvula menor, que é a válvula de escape. Ou seja, o eixo Camis, que é este eixo, os balancins, que são essas duas balancinhas que acionam esta peça, tem como objetivo abrirem as válvulas. Ok, professor, estou entendendo. Então, passo 1, tampa do cabeçote. Passo 2, torre do cabeçote com eixo Camis e balancim. Com o motor no ponto, bolinha virado para cima, eu tenho acesso ao cabeçote, que tem as válvulas de admissão maior e escape menor. Estão captando aí, jovem? Espero que sim. Tirando essa peça aqui, jovem, né, que é onde vai a nossa vela, tá? Tirando essa peça aqui, o que a gente vai encontrar? O cilindro, a principal peça de desgaste no motor de uma motocicleta. É a partir deste caneco que é produzida toda a força que vai fazer essa motocicleta andar, beleza? Então, esse daqui vai ser o terceiro momento do nosso motor. Estas partes aqui, jovem, tá? Na sua devida forma, ou seja, esses três componentes aqui é conhecido na gíria como a parte de cima do motor, tá? Parte de cima do motor. Ou seja, quando o cara vai na oficina e fala, eu preciso fazer um motor, mas eu preciso fazer só a parte de cima do motor. De que parte a gente está falando? A gente está falando do cabeçote, que vai ser feito uma recuperação pela retífica. E o que fará nessa peça recuperada aqui? A retífica troca então as guias que são por onde correm as válvulas, tá? Elas são substituídos os retentores de válvula. Se a sua motocicleta, quando dá partida, fuma, depois ela para, não é cilindro, não é camisa, muitas vezes é o guia de válvula, tá? Esse guia de válvula costuma se desgastar na metade do tempo útil do motor. Então, se no motor você vai fazer com 80 mil quilômetros, por exemplo, com 40 mil ele já vai ter desgastado, vai estar dando esses indícios aí de fumaça assim que dá partida e depois para. Guia de válvula, beleza? Então a retífica vai substituir isso. A retífica também vai fazer uma raspagem aqui, que a gente chama de desempenar o cabeçote, beleza, galera? Deixando essa parte bem alinhada, ela vai com maior facilidade casar com a parte de baixo do motor, que é o cilindro, fazendo com que, de forma vedada, produza toda a força da motocicleta. Então, a parte responsável pela força da motocicleta é essas peças aqui. Essa é a parte de cima do motor. Beleza, jovem? Agora a gente vai continuar. Ah, professor, mas a minha questão é que a moto não é que ela fuma só na partida. Ela também fuma o tempo todo. Além de fumar, ela faz uns barulhos, parece que uns barulhos de machado, inclusive na marcha lenta. O que pode estar acontecendo na minha motocicleta, professor? Olhando aqui para esse motor totalmente desmontado, existem inúmeras possibilidades da gente encontrar desgaste naquelas engrenagens ali, ó, e naquelas outras que podem trazer esse barulho, beleza? Nem todas as engrenagens são de metal. Olha só, dentro do motor a gente tem uma engrenagem de nylon, que é a engrenagem da bomba de óleo. Mesmo que dificilmente ela dê problema, se um dia tiver problema com engrenagens, muito provavelmente vai ser com esta engrenagem aqui, porque ela é única de nylon,
frente a todas as outras engrenagens de aço, como essa. Olha só que acabamento esse aço. A chance disto dar um desgaste é bem mais distante do que aquela ali. Ah, professor, beleza, mas e aquelas machadadas que você falou lá do motor, o que pode estar acontecendo? Jovens, para você que não conhece, esse é o virabrequim da moto. Virabrequim. E o que acontece? Virabrequim, jovem, é o nome dessa peça aqui, popularmente chamada também por cambota, ok? E o que acontece, professor, com essa peça aqui que eu preciso substituir? Qual o defeito que ela pode apresentar? Essa peça, galera, principalmente a função dela é manter o movimento da inércia do motor acontecendo, tá? Com o uso desses pesos. E o que vai suportar toda a explosão do pistão dentro da camisa é essa peça aqui, que tem o nome de biela, beleza, jovem? Então, o que pode acontecer, professor? Quando a moto já tem alta quilometragem, acima de 70, 80, 90 mil, ela começa então a dar uns golpes, uns barulhos de facão, assim que você dá a partida quando está fria. Esses barulhos secos de batida de ferro é muito relacionado a esta peça aqui, conhecida como biela, beleza, jovem? A biela, por sua vez, é presa então nas duas bandas do virabrequim. Quando a retífica então substitui essa biela por excesso de folga vertical nessa posição aqui, ó, de cima para baixo, ela possui uma mínima folga aos lados, mas de cima para baixo não é ideal. Então, quando a retífica substitui essa peça aqui, ela precisa o quê? Trocar o pino desta biela. Por sua vez, essas duas partes precisam ser milimetricamente acertadas. Esse processo é conhecido como alinhamento e balanceamento de virabrequim, beleza? E além disso, esse virabrequim ainda tem um rolamento de cada lado. Um deles é este, tá? E o outro rolamento é este aqui. Este aqui. Ou seja, essa peça vai exatamente aqui, ó, jovem, como você está vendo, tá? Então, se essa peça vai aqui, o que a gente faz quando a gente está retificando o motor inteiro do veículo? A gente pede naquela retífica que substitua a biela, alinhe e balanceie os dois contrapesos, substitua o pino da biela. Alguns antigos veículos usavam uma espécie de calço entre o pino e a biela. Esse calço é conhecido nos carros como bronzina, tá? E eles também são substituídos. No caso do carro, você conserva essa peça e substitui a bucha que vai dentro dele. No caso da moto, a gente substitui toda a peça, beleza? Substituindo toda essa peça aqui, a gente vai ter substituído o pino, alinhado as duas bandas de contrapeso do virabrequim. A gente vai ter o rolamento então de um lado do vira, o rolamento do outro lado do vira, sustentando o pistão. Então essa peça, por sua vez, trata-se do calço desta aqui. Beleza? Quando a gente leva essa peça à retífica, a gente pede então que substitua os dois rolamentos, alinhe e balanceie os contrapesos, substitua o pino, biela. Essa é a parte de baixo do motor. Esta parte aqui, jovem, ela fica dentro das carcaças interior. As carcaças inferiores são essas. São nessas carcaças inferiores que a gente encontra, por exemplo, jovem, a numeração do motor, tá? São essas carcaças aqui. Essas carcaças contêm rolamentos, beleza? Ó, tem aqui rolamento. Esses rolamentos são substituíveis, tá, jovem? Totalmente substituíveis quando há necessidade. Essa é a carcaça do motor da numeração. E essa outra
é a carcaça do câmbio. Na parte que diz respeito ao câmbio, a gente tem a árvore primária, a árvore secundária, o trambulador e os braços seletores. Ou seja, a gente tem todo um complexo sistema de engrenagens que se movimentam toda vez que você aciona a embreagem, que é esta peça aqui. Ah, professor, mas você estava me falando a respeito do que são as peças que são reaproveitadas. O que é reaproveitado? Então, são os rolamentos, tá? A gente substitui esses rolamentos do virabrequim, monta, a gente pede para a retífica que dê o passe no motor, deixando ele bronzido, tá? Com bronzimento, essas lixas em formas de X se encontrando, e esse motor, por sua vez, com cabeçote novo, guia de válvulas trocados, ele é um motor retificado. Beleza, jovem? Eu sei que a princípio essa oficina não está ensinando exatamente como fazer para desmontar o motor, mas sim os principais componentes dentro do motor e quais são eles que precisam de assessoria de uma retífica e quais são os outros que o mecânico pode substituir. Por exemplo, isso aqui é a corrente que vai ligar a parte de baixo do motor, que a gente acabou de ver aí, cambota ou virabrequim, a parte de cima do motor, beleza? Então essa corrente aqui, com o auxílio da nossa torre de válvulas com o eixo Camis, ela vai movimentar e vai ligar a parte de cima do motor à parte de baixo. Essa corrente aqui, jovem, é substituível. E quem vai fazer esse serviço aqui é o mecânico, beleza? Então, nem tudo dentro do motor a gente precisa do auxílio da retífica. Por exemplo, nós temos também na lateral do cilindro, exatamente aqui, o tensionador da corrente de comando, que vai tensionar essa peça aqui. Ok? Esse tensionador também é substituível pelo mecânico, beleza? Nós temos aqui os discos de embreagem, que também são substituíveis pelos mecânicos. Nós temos aqui peças como essa que não são de numeração, logo podem ser substituídas. Joia? Então, jovem, esse foi o primeiro contato com vocês. Quando vocês tiverem problema em questão de motores de moto, entender o que é um motor que está fumando por causa de retentores de válvula, que é um motor que fuma com partida a frio, o que é um motor fumando por causa de danos à camisa e pistão, que é um motor que fuma a todo tempo, o que é um motor com barulho de machadadas, que é um motor que está batendo a biela, o que é um motor desalinhado de virabrequim, que é um motor que pode estar fora de ponto, ok? Esses são os componentes que você, junto com a retífica, pode recuperar e deixar o motor da sua motocicleta ou do seu cliente totalmente 0 km. Beleza, jovem? Qualquer dúvida, estamos à disposição dos nossos contatos. Valeu!